Você já sentiu medo de algo que nunca te machucou de verdade? Medo do escuro, medo de cobras, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado. Você já se apaixonou por uma história que nunca viveu, mas que pareceu estranhamente familiar? Um mito grego, um conto de fadas, um personagem de filme que parece que foi feito especificamente para você. Você já sonhou com símbolos que nunca aprendeu, mas que carregam um peso enorme dentro de você? Uma serpente, uma floresta escura, uma figura de luz, um abismo sem fundo. Sabe aquela sensação de déjà vu inexplicável? De que já esteve em algum lugar que nunca visitou? De que já conheceu alguém que está conhecendo pela primeira vez? Jung tinha uma explicação para tudo isso. E ela vai mudar completamente a forma como você se vê e vê o mundo ao seu redor. Bem-vindo ao Ego em Terapia. Hoje a gente vai mergulhar fundo no inconsciente coletivo. Para entender o inconsciente coletivo, a gente precisa voltar um pouco na história. No final do século XIX, Freud revolucionou a psicologia com uma ideia simples e poderosa. Existe uma parte da sua mente que você não controla conscientemente. O inconsciente. Para Freud, esse inconsciente era um depósito pessoal, um lugar onde a gente guarda tudo que foi reprimido. Traumas, desejos, memórias que a consciência não quer ver. Jung começou como discípulo de Freud. Os dois se admiravam profundamente. Trocavam cartas, debatiam ideias. Freud chegou a chamar Jung de seu filho adotivo intelectual e seu herdeiro na psicanálise. Mas Jung não conseguia parar de pensar. Se o inconsciente é apenas pessoal, por que pessoas de culturas completamente diferentes sonham com os mesmos símbolos? Por que os mesmos mitos aparecem em civilizações que nunca tiveram contato entre si? Por que uma criança pequena que nunca ouviu falar em dragões ainda assim os teme como se já os conhecesse? Essa inquietação levou Jung a romper com Freud e desenvolver uma das ideias mais fascinantes da psicologia, o inconsciente coletivo. A ruptura foi dolorosa. Freud considerou uma traição. Jung entrou em colapso emocional. Mas o mundo ganhou uma das teorias mais ricas já criadas sobre a mente humana, o inconsciente coletivo. Então, o que é exatamente o inconsciente coletivo? Imagine a sua psique como um iceberg. A parte visível acima da água é a sua consciência. O que você pensa, sente e percebe no dia a dia. Logo abaixo da superfície está o inconsciente pessoal, o lugar onde Freud explorava suas memórias reprimidas, seus traumas, seus desejos escondidos. Mas no fundo do oceano, muito mais profundo e muito maior que tudo isso, está o inconsciente coletivo. Uma camada da psique que não pertence a você, que não pertence a mim, que pertence à humanidade inteira. Jung descreveu assim: o inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode ser diferenciada do inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência pessoal. Em outras palavras, você não aprendeu esse conteúdo. Você não viveu esse conteúdo. Você o herdou. Assim como você herda a cor dos olhos do seu avô ou a forma do nariz da sua mãe, você herda padrões psíquicos da humanidade inteira. Padrões que moldaram a nossa espécie por milhares de anos. Jung chamou esses padrões de arquétipos. Arquétipos são como personagens universais que habitam o inconsciente coletivo. Não são imagens fixas, são tendências, padrões de comportamento e emoção que se manifestam em todo lugar, em toda cultura, em toda época da história. Vamos conhecer cada um deles. A Grande Mãe. É o arquétipo do cuidado, da nutrição e da proteção. Aparece na figura da mãe biológica, mas também em deusas como Ísis no Egito, Deméter na Grécia, Pachamama nas culturas andinas e na Virgem Maria no cristianismo. Culturas que nunca se encontraram, mas o mesmo arquétipo em todas. Quando você sente aquele impulso de cuidar de alguém que sofre, de acolher um amigo em crise, de proteger alguém mais fraco, é a Grande Mãe se manifestando em você. E quando esse arquétipo lhe é distorcido, ele se torna a mãe sufocante, o cuidado que controla, o amor que aprisiona. O herói é o arquétipo da jornada, da superação e da transformação. Aparece em Hércules na Grécia,
em Arjuna, no Mahabharata hindu, em Siegfried, na mitologia nórdica, em Luke Skywalker, em Star Wars, em Harry Potter, na literatura moderna. A mesma estrutura de história. O herói recebe um chamado, enfrenta o monstro, desce ao submundo, retorna transformado. Isso ressoa tão profundamente em nós porque é um padrão gravado no inconsciente coletivo. Quando você decide enfrentar algo que te apavora, quando sai da zona de conforto, quando persiste depois de fracassar, é o herói dentro de você tomando as rédeas. O sábio é o arquétipo do conhecimento, da orientação e da sabedoria ancestral. Aparece em Merlin nas lendas arturianas, em Gandalf no Senhor dos Anéis, em Yoda em Star Wars, em todo mentor que guia o herói sem fazer o trabalho por ele. Quando você busca respostas mais profundas sobre a vida, quando procura um terapeuta, quando se sente atraído por filosofia, espiritualidade ou sabedoria, é o sábio te chamando de dentro. O trickster, o trapaceiro. Esse aqui é fascinante e pouco falado. É o arquétipo da astúcia, da subversão e da transformação através do caos. Aparece em Loki na mitologia nórdica, em Hermes na mitologia grega, no Coringa nos quadrinhos. O trickster quebra regras, embaralha a ordem estabelecida. Parece perigoso e irresponsável. Mas sua função arquetípica é provocar mudança quando a ordem se tornou rígida demais para crescer. Quando você sente aquele impulso de jogar tudo para cima, de questionar tudo que foi estabelecido, de rir do que é considerado sagrado, é o trickster operando em você. A ânima e o ânimos. Esse é um dos conceitos mais profundos de Jung. Todo homem carrega dentro de si uma dimensão feminina que Jung chamou de ânima. Toda mulher carrega dentro de si uma dimensão masculina que Jung chamou de ânimos. Não é sobre gênero biológico, é sobre polaridades psíquicas. A ânima no homem representa sensibilidade, intuição e profundidade emocional. O animus na mulher representa assertividade, clareza e capacidade de ação. Quando essas dimensões são reprimidas, a gente as projeta nas pessoas com quem se apaixona. Sabe aquela atração irresistível por alguém que parece completar o que você não tem? É a ânima ou o animus sendo projetados nessa pessoa. A sombra. Já falamos dela no vídeo anterior, mas no contexto do inconsciente coletivo ela ganha uma dimensão ainda maior. A sombra coletiva é o lado escuro compartilhado pela humanidade inteira. Aparece nos vilões universais, no mal absoluto das religiões, no monstro de todos os mitos, no inimigo que toda guerra precisa ter. Quando uma nação inteira projeta sua sombra coletiva em outro povo, guerras acontecem. Quando você percebe sua sombra pessoal, você para de projetá-la nos outros. O self é o arquétipo central de Jung, o mais importante de todos. Representa a totalidade do ser, a integração de todos os opostos, consciente e inconsciente, luz e sombra, ânima e animus, persona e essência. Aparece simbolicamente em mandalas em todo o mundo, no símbolo do Yin e Yang, no círculo sagrado das culturas nativas, na rosa dos ventos, na cruz como centro e expansão. O self não é o ego. O ego é apenas o centro da consciência. O self é o centro da psique inteira. É a bússola interna que aponta sempre para quem você realmente pode se tornar. Exemplos do cotidiano. Você já viu isso antes. Tudo isso parece muito bonito na teoria. Mas onde o inconsciente coletivo aparece na sua vida real? Em todo lugar. O tempo todo. Você só não sabia o nome. Os filmes que te fazem chorar. Sabe por que você chora em certos filmes mesmo sabendo que é ficção? Porque o filme ativou um arquétipo dentro de você. O Rei Leão ativa o arquétipo do herói e da perda do pai. Não importa se você tem 7 ou 40 anos. Não importa de qual país você é. A cena da morte do Mufasa afeta todo mundo do mesmo jeito. Isso não é coincidência. É o inconsciente coletivo respondendo. Os contos de fadas universais. Cinderela existe em mais de 300 versões em culturas que nunca tiveram contato. Na versão chinesa do século IX, na versão egípcia antiga, na versão indígena norte-americana, na versão europeia que você conhece. A mesma história,
Os mesmos elementos arquetípicos, a jovem oprimida, a transformação mágica, o encontro com o destino, o reconhecimento final. Isso não pode ser coincidência cultural. É um padrão gravado na psique coletiva. Os medos universais: medo de cobras, medo de aranhas, medo do escuro, medo de altura, medo de ficar sozinho. Pesquisas mostram que bebês que nunca viram uma cobra já demonstram resposta de medo quando expostos à imagem delas. Esse medo não foi aprendido, foi herdado. Durante milênios, cobras e aranhas representavam um perigo real para a sobrevivência humana. O escuro escondia predadores. O isolamento significava morte. Esse arquivo de sobrevivência está gravado no inconsciente coletivo. E você o carrega sem saber. As músicas que te afetam. Sabe por que certas músicas te afetam profundamente sem uma razão clara? Porque elas tocam em frequências que ressoam com padrões arquetípicos. O blues nasceu nos Estados Unidos. O fado nasceu em Portugal. O tango nasceu na Argentina. O flamenco nasceu na Espanha. Músicas completamente diferentes. Culturas completamente diferentes. Mas todas tocam na mesma ferida. A saudade, a perda, o amor, a dor. É o inconsciente coletivo sendo tocado pela música. Os sonhos recorrentes. Você já sonhou que estava caindo no vazio? Já sonhou que estava sendo perseguido por algo que não conseguia ver? Já sonhou que estava em um lugar desconhecido, mas que parecia familiar? Pesquisas com pessoas de culturas diferentes ao redor do mundo mostram que esses temas de sonhos são universais. Jung acreditava que certos sonhos não vêm do inconsciente pessoal, vêm do inconsciente coletivo. São mensagens dos arquétipos tentando se comunicar com a sua consciência. O inconsciente coletivo na cultura popular. Sabe o que é fascinante? Os maiores criadores de histórias da cultura popular moderna usavam o inconsciente coletivo, mesmo sem saber nomear assim. George Lucas criou Star Wars depois de estudar o trabalho de Joseph Campbell sobre mitologia comparada. Campbell passou décadas mapeando os arquétipos do inconsciente coletivo nos mitos de todas as culturas do mundo. E o resultado foi a jornada do herói, a estrutura narrativa mais poderosa já criada. Usada em Star Wars, em Matrix, em O Senhor dos Anéis, em Harry Potter, em Homem-Aranha, em Moana, em praticamente todo o filme que você já amou de verdade. Por que essa estrutura funciona em qualquer cultura, em qualquer época? Porque ela não é uma invenção, é uma descoberta. Campbell não criou a jornada do herói. Ele a encontrou. Ela já estava lá, no inconsciente coletivo da humanidade. E quando um filme a usa, bem algo dentro de você reconhece. Não com a cabeça, com algo muito mais profundo. É a sua psique reconhecendo um padrão que carrega desde antes de nascer. O que a ciência diz? Agora a gente precisa ser honesto. A teoria do inconsciente coletivo é fascinante e poderosa, mas não é unânime na ciência. A psicologia acadêmica contemporânea questiona alguns pontos de Jung. Como provar empiricamente a existência de um inconsciente compartilhado por toda a humanidade? Como separar o que é herdado psiquicamente do que é aprendido culturalmente? São perguntas legítimas, e Jung não tinha todas as respostas. O próprio Jung dizia: "Não sou um junguiano." Ele resistia a criar dogmas. Preferia o questionamento. O que a neurociência moderna encontrou de interessante é que certos padrões de resposta emocional são de fato universais e inatos. Bebês de todas as culturas sorriem da mesma forma, expressam medo da mesma forma, demonstram empatia da mesma forma. Talvez o inconsciente coletivo de Jung seja uma forma poética e profunda de descrever algo que a neurociência ainda está aprendendo a explicar. A teoria é uma ferramenta, e ferramentas são úteis quando nos ajudam a nos entender melhor. E o inconsciente coletivo de Jung fez exatamente isso para milhões de pessoas ao redor do mundo. A individuação. O que fazer com isso tudo? Então, o que Jung quer que a gente faça com todo esse conhecimento? Ele chamou de individuação. Não é individualismo, não é se isolar do mundo ou se achar especial. Individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, de integrar os arquétipos em vez de ser controlado por eles.
de reconhecer a sombra em vez de projetá-la nos outros, de equilibrar ânima e ânimos em vez de buscar no outro o que falta em você, de usar a persona conscientemente em vez de confundi-la com sua identidade real, de ouvir o self, a bússola mais profunda que existe dentro de você. Na prática, isso significa: quando você sente raiva intensa de alguém, pergunte se está projetando sua sombra nessa pessoa. Quando você se apaixona perdidamente e rapidamente pergunte se está projetando sua ânima ou ânimos no outro. Quando você age diferente em situações diferentes, reconheça sua persona sem deixar que ela te engula. Quando você tem sonhos intensos, preste atenção. Os arquétipos podem estar tentando se comunicar. Quando você se sente atraído por certos mitos, histórias e personagens, pergunte qual arquétipo eles estão ativando em você. Cada vez que você faz isso, você está praticando a individuação. Você está dialogando conscientemente com o inconsciente coletivo. E esse diálogo, segundo Jung, é o trabalho mais importante que um ser humano pode fazer. A tríade junguiana completa. Nos últimos vídeos, a gente construiu algo juntos. No primeiro vídeo, falamos sobre luz e sombra, o lado que você esconde de todo mundo. No segundo vídeo, falamos sobre a persona, a máscara que você usa sem perceber. Agora, com o inconsciente coletivo, o mapa fica completo. A sua sombra carrega arquétipos coletivos, medos e impulsos que são da humanidade inteira. A sua persona é moldada pelos arquétipos do que a sociedade espera de você. E no centro de tudo isso existe o self, o arquétipo da totalidade, chamando você de volta para quem você realmente é. Essa é a psicologia junguiana em sua essência. Um convite para se conhecer nas camadas mais profundas do que significa ser humano. Você não é apenas quem você pensa que é. Você é também todos que vieram antes de você. Cada medo que você sente ecoa milhares de anos de história. Cada história que te move ativa um padrão mais antigo que a escrita. Cada símbolo que te fascina fala uma linguagem que sua psique já conhece. Você é um ponto de encontro de toda a experiência humana. E isso não é um fardo, é uma herança, é uma bússola, é um convite. O convite de Jung é simples. Preste atenção nos seus sonhos, nas histórias que te movem, nos medos sem explicação, nas atrações que não fazem sentido, nos símbolos que aparecem repetidamente na sua vida. O inconsciente coletivo está sempre falando. A questão é, você está ouvindo? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também carrega essa memória ancestral. Ou seja, todo mundo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é segundo Carl Jung. Te vejo lá. Ego em Terapia.